Fala meus amigos e minhas amigas corintianas. Estamos aqui novamente para trazer mais um vídeo no canal com as últimas informações do Timão. Deixa seu like, se inscreve no canal e deixe também seu comentário. Vamos pro vídeo. Corinthians e Inter. Não é fácil não a vida. Beira-Rio. Tem Libertadores, Brasileirão, tudo pro meio ainda. Beijão, Vinícius. Obrigada, Lili Nascimento. Já chegando também com o Corinthians para esse derby no fim de semana. Meio de semana teve Sul-Americana. Também nesse pique, né, Lili? Um beijo, seja bem-vinda. Isso mesmo, Glaucia. Beijo para você, ao Bruno, amigos do estúdio, fãs de esportes. Bom, o Corinthians faz o último treino de preparação na tarde desta sexta-feira. O elenco já fica concentrado aqui no CT Joaquim Grava para a partida de amanhã contra o Palmeiras na Arena Barueri. Se engana quem pensa que o elenco, o clima aqui, já ganhamos o título em cima do Palmeiras, vamos jogar, mas não. Eles estão levando muito a sério, muito mesmo esse jogo. Inclusive, o técnico Ramon Dias, ele acabou poupando os jogadores contra o América de Cali, teve que utilizar esses jogadores na segunda etapa, mas está dentro do esperado, né? Não teve tanta sobrecarga em cima deles, até porque Breno Bidon, Yuri Alberto e o Carrídio não haviam se recuperado 100%. Por isso que eles ficaram no banco de reserva justamente para que chegassem inteiros, completos para o jogo diante do Palmeiras. Um retorno importante é do Memphis Depay. Ele não viajou para a Colômbia, ficou tratando trauma no tornozelo. Ontem, com a equipe aqui no treino, ele já treinou com bola no campo, ou seja, ele deve sim ser titular na partida de amanhã. Igor Coronado e Gustavo Henrique, ambos que também não viajaram para a Colômbia, eles ainda não treinaram com bola. Eu estou falando sobre o treino de ontem, tá? Então a gente tem que aguardar o treino dessa tarde para saber se um deles terá condições, os dois, de irem para campo amanhã nesse jogo tão importante. E agora é claro que o torcedor quer saber do Garro. O Garro voltou da Europa na quarta-feira. O que eu consegui apurar é que ele voltou bem. Esse tratamento de uma semana que ele fez lá foi eficaz, mas que aqui ele será tratado, avaliado pelo departamento médico do Corinthians e até pouco tempo antes da bola rolar, a comissão técnica deve saber se ele tem condições ou não, jogar pelo menos alguns minutos, começar no banco de reservas. Então tudo isso será decidido entre hoje e amanhã para saber como o técnico Ramon Dias vai montar a equipe. Será, claro, uma grande partida. O Corinthians quer se manter 100% no Campeonato Brasileiro e com certeza aí conseguir mais uma vitória diante do grande rival Palmeiras. O treino de hoje vai dizer muita coisa sobre a escalação de amanhã. Fica esse mistério aí para o torcedor, principalmente pelo Garro. Será um Wolverine? Vai voltar assim tão recuperado para entrar jogando? A gente aguarda e passa para o fã de esportes. Valeu, Lili. Beijo pra você. Boa sequência de trabalho. Todo mundo definindo o time hoje à tarde para esse derby, hein, Bruno? E o Garro foi quem decidiu o jogo em Barueri, né? O último Palmeiras e Corinthians com aquele golaço de falta, empate 2-2. Para acompanhar, para trazer todos os detalhes aí pra gente também. Dedê, minha amiga, boa tarde. Tudo bem, Amandinha? Boa tarde para você, para todos ligados no Taon. O Corinthians vai treinar hoje só às 4 horas da tarde. Os jogadores tiveram a manhã livre, estão com seus familiares, vão almoçar em casa. Alguns, claro, podem vir almoçar aqui no centro de treinamento, mas só às 4 horas da tarde começa o treino. Ontem a gente já viu que o Memphis voltou a treinar com bola, né? Tá apto para essa partida de amanhã contra o Palmeiras. É um derby, reencontro das duas equipes depois que o Corinthians levou o título paulista. Um jogo muito importante que o Corinthians quer manter aí o 100% de aproveitamento, né? Empatou um jogo, ganhou um, tá com 4 pontos, vice-liderança. A gente sabe que tem bastante gente com 4 pontos na tabela completa, mas o Corinthians vê muito importante essa partida, por isso quer tentar colocar todos que estarão à disposição dentro de campo. O Rodrigo Garro, que voltou da Espanha na quarta-feira, se reapresentou, fez uma nova avaliação, ontem soltou uma mensagem para os torcedores falando que quer muito voltar a jogar. Ele que não treina com a equipe desde o dia 27, antes da final, né, do Campeonato Paulista, dia 27 de março. Então ele não deve jogar mesmo amanhã esse derby contra o Palmeiras. Igor Coronado, Angileri e também Gustavo Henrique seguem em avaliação. Vamos saber se hoje, no treino das 4 horas, eles vão conseguir treinar com bola ou se só amanhã, na hora da reativação muscular que eles fazem antes da partida, é que esses jogadores serão reavaliados para saber se voltam ou não para a disposição do Corinthians. O fato é que, por enquanto, só o Memphis que deve jogar mesmo dos que estavam fora. E o Ranieri, que foi para a Colômbia e não entrou em campo, deve jogar como titular. Aí o técnico Ramon Dias viria com Matheus Donelli, Mateuzinho, a zaga completa do Corinthians e lá no meio de campo com o Ranieri,
Martínez, Carrilho e Breno Bidon lá na frente com o Memphis e Yuri Alberto, essa dupla do Corinthians, dupla de ataque num jogo muito importante que vai ser fora de casa, lá na Arena Barueri, 6h30 da tarde, jogo contra o Palmeiras. Como eu disse, o Corinthians quer manter. Tem derby também de manhã, viu, Joana? Porque Corinthians e Palmeiras se enfrentam às 11 horas da manhã pelo Campeonato Feminino e eu vou estar lá no Sport TV na transmissão. Já fica o convite, minha amiga. Muito obrigada pela sua participação. Aliás, as duas, Denise Tomás Bastos e Amanda Barbosa, trazendo os detalhes aí, os bastidores e como as equipes estão se preparando para esse derby. E o Corinthians, Vessa, como é que vem para esse jogo depois da semana que teve Cali, alguns jogadores preservados, e até o Garro, né, de volta não aos jogos, mas de volta ao país. Explica também a situação do Garro, o que ele foi fazer na Espanha, o que ele está fazendo agora de volta e os prováveis retornos no Corinthians. Vamos lá. Primeiro que eu acho que o Corinthians, de alguma maneira, é uma vantagem jogar em Barueri, não no Allianz Parque, onde o Palmeiras, obviamente, é muito mais forte e colocaria muito mais gente no estádio. Eu acho que alguma vantagem sempre tem. O Palmeiras perdeu, acho que as últimas 3 vezes que foi jogar em Barueri, por incrível que pareça. Acho que Internacional, Atlético Paranaense ano passado e o Novo Horizontino esse ano. Então, não se sente ali tão à vontade, só torcedor também não se sente. Eu acho que o Corinthians, de alguma maneira, tem que aproveitar. O Corinthians tem 24 horas a mais de preparação, apesar da viagem a Cali. O Palmeiras jogou na quinta, na quarta, o Corinthians jogou na terça, mas aí compensou um pouco em relação à viagem. Dos jogadores todos que ficaram no Brasil e não foram à Colômbia, ou que ficaram no banco, os do banco obviamente, todos vão estar à disposição, e os dos que ficaram no Brasil, um que eu tenho certeza que volta é o Memphis Depay, treinou anteontem, vai treinar hoje, o tornozelo está desinchado, o Memphis vai para o jogo. Todos os demais, sinceramente, eu não acredito na participação, nem no Hugo Souza, nem no Rodrigo Garro, nem no Gustavo Henrique, nem no Angileri. Para mim, todos eles ainda vão estar precisando de tempos para recuperar de lesões e tudo mais, e eu acho que eles não vão na partida. Nem o Coronado, eu estou meio assim, o Coronado é daqueles que tem muita dificuldade para voltar, quando sente qualquer coisa, ele teve um trauma no ombro, eu também não estou acreditando muito no retorno dele. E aí fica essa dúvida, né? Quem vai jogar por trás dos 2 homens da frente? O Yuri e Memphis vão jogar. Os 3 volantes vão jogar. Só que você tem a dúvida de quem vai ser esse cara na frente dos 3 volantes ou não, e atrás dos 2 homens da frente. O normal, o Romero jogou no Allianz Parque o primeiro jogo da final, jogou bem, era o cara que pegava a saída do Piquerez do lado esquerdo, ele pode pôr o Romero ali, enfim, e fazer o que ele fez no Allianz Parque. Ele pode pôr uma espécie de quarto volante, que aí seria o Bidon, que é um cara mais técnico, o canhoto, talvez poderia ser uma saída. Ele poderia até colocar o Hector mais como meio. Mais como meia, o Bidon? Tipo, como se fosse o Garro. Meia. Isso, como um Garro ali, canhoto, e seria isso, jogaria com 4 volantes, mas com Carrilho e Bidon, que, convenhamos, tem qualidade para não ser considerado volantes. Ou até colocar o Hector na frente, junto com o Yuri, traz o Memphis para trás e faz o Memphis de 10. Eu acho uma possibilidade, mas mais remoto. Então, o Corinthians jogará no 4-3-1-2. A dúvida que fica é quem vai ser esse 1, porque o Coronado, ele não jogando, o Garro já está fora também, Garro que voltou da Espanha, passou uma semana lá fazendo um tratamento específico com um cara especialista nesses problemas de tendinite de joelho, que foi inclusive indicado ou orientado pelo Memphis, que já tinha sido tratado, um cara que passou pelo Atlético de Madrid, esse profissional. O departamento médico do Corinthians concordou que ele passou uma semana lá, e ele está de volta, e vamos ver agora o andamento do tratamento, mas não tem muita previsão ainda dele voltar. Então é um Corinthians que vai ter muitos problemas ainda, muitos desfalques, o que está acontecendo com vários times, vários deles sequelas ainda da decisão do Campeonato Paulista, que, aliás, ontem saiu a denúncia, né? Esse 27 de março vai seguir muito tempo ainda, seja por lesão ou seja nas denúncias. 16 jogadores do Corinthians denunciados, 11 do Palmeiras.
o Corinthians denunciado por 200 mil artigos, enfim, olha que esse julgamento vai ser daqueles de 8 horas, vai parecer aquelas coisas do STF lá em casa, vai demorar 3 anos para acabar lá. Tá pulsando o coração. Ruim, filho. Tá pulsando o coração do Vessa. É o coração. É o coração pré-derby. Não dá entender nada. É o coração pré-derby. Ele estava falando da denúncia, né, do jogo final, dos envolvidos na confusão Corinthians e Palmeiras, o jogo do Paulista.